Ninguém, enquanto não desceu ao inferno de si mesmo, pode escapar da tarefa de confrontar sua própria sombra. Carl Jung, Resposta Jó, 1952. Em todas as culturas, em todos os tempos, há uma história que se repete. A história de alguém que é arrancado do mundo conhecido e jogado no abismo do desconhecido, que enfrenta provações inimagináveis, morre simbolicamente e renasce, transformado. Carl Gustav Jung nos ensinou que essa história não é apenas um conto, mas um padrão profundo que habita a alma humana. Essa questão não é uma mera invenção literária ou religiosa. Ela emerge das profundezas do inconsciente coletivo, como uma estrutura universal que orienta a psique humana em direção à totalidade. Hoje, convido você a mergulhar comigo nesta jornada, não como um espectador, mas como um viajante e explorador, porque a jornada do herói é a sua jornada. Essa jornada de autoconhecimento continua. Curta, se inscreva e vamos juntos. Todos nós, em algum momento da vida, sentimos um chamado, um sussurro vindo das profundezas da alma, algo que nos convida a deixar para trás a segurança do conhecido e partir em direção ao mistério. Este é o chamado do herói, o convite silencioso que ressoa através das eras e das culturas. Carl Jung, ao explorar os abismos da psique humana, identificou esse chamado como expressão de um arquétipo primordial, o arquétipo do herói, dando forma ao chamado do herói. Não falaremos apenas sobre mitos antigos ou sobre grandes feitos heróicos registrados na história. Hoje, mergulharemos fundo na alma humana, na jornada inevitável que cada um de nós precisa empreender para tornar-se inteiro. A jornada do herói sempre começa com uma ruptura. O mundo cotidiano, confortável e previsível, subitamente revela suas fissuras. Esse primeiro momento simboliza o surgimento do inconsciente na vida do indivíduo. Algo perturba profundamente, um sonho recorrente, uma sensação de vazio, um trauma ou simplesmente a percepção de que a vida perdeu seu brilho. Para Carl Jung, o herói não é apenas uma figura mitológica ou um personagem literário. É um padrão arquetípico, uma estrutura fundamental que emerge de dentro de nós, impulsionando-nos a sair da zona de conforto para confrontar aquilo que mais tememos e, paradoxalmente, aquilo que mais necessitamos para nos tornarmos inteiros. Desde os primórdios, as narrativas heróicas encantaram e instruíram as culturas humanas. De Gilgamesh a Aquiles, de Moisés a Buda, de Cristo aos protagonistas dos romances modernos, todos são manifestações simbólicas do mesmo processo psíquico, a individuação. Jung compreendeu que estas histórias são metáforas para o drama da alma humana, sempre envolta no confronto entre o conhecido e o desconhecido, o consciente e o inconsciente, o eu superficial e o self. O herói nasce invariavelmente, em meio a circunstâncias adversas. O nascimento do herói é, por si só, um evento extraordinário. Ele é, muitas vezes, filho de um deus e de uma mortal, ou vice-versa, simbolizando a união do espírito e da matéria, do eterno e do efêmero. Esta tensão polar é a marca registrada do arquétipo. Ele é um ser dividido, e sua existência consiste justamente em reconciliar estes opostos. Assim também ocorre em nossa própria psique. Cada ser humano, ao nascer, é lançado no mundo que não compreende, separado da unidade primordial que experimentava no útero. Desde então, a busca por reintegrar-se, por encontrar sentido e propósito, configura-se como a essência da jornada heróica. Mas nem todos respondem ao chamado do herói. Muitas vidas são vividas na segurança das rotinas previsíveis, anestesiadas pela comodidade, fugindo do risco e do sofrimento. No entanto, para aqueles que ouvem o chamado e têm a coragem de atendê-lo, inicia-se um processo irreversível da jornada. O chamado não se manifesta de forma evidente. Pode surgir como uma crise, um acidente, uma perda devastadora, uma inquietação inexplicável ou até mesmo como uma depressão profunda. O mundo, antes familiar, de repente perde sua cor, sua lógica, e a alma se vê empurrada para fora do que Jung chamou de persona, a máscara social, rumo ao confronto com o inconsciente. Esse momento liminar é ao mesmo tempo aterrador e sedutor. O herói deve abandonar a terra natal, deixar para trás seus afetos e certezas, e aventurar-se por territórios desconhecidos.
É o princípio do caminho que conduz à individuação, à realização do verdadeiro self. Nenhum herói atravessa sua jornada sem enfrentar sua sombra, aquele aspecto reprimido, negado e oculto da própria psique. Jung foi incisivo ao afirmar que o encontro com a sombra é indispensável para qualquer desenvolvimento psicológico autêntico. A sombra é, paradoxalmente, tanto a fonte do mal quanto o reservatório da potência vital. O herói mítico luta com dragões, monstros, demônios. Mas estes monstros não são, em última instância, inimigos externos. São representações simbólicas dos próprios medos, traumas e impulsos inaceitáveis que habitam o inconsciente pessoal e coletivo. Para Jung, integrar a sombra não significa destruí-la, mas reconhecê-la e incorporá-la de forma consciente, transformando sua energia bruta em força criativa. É por isso que a vitória do herói não é a aniquilação do monstro, mas a sua transcendência. Assim, quem enfrenta sua sombra não apenas se fortalece, mas também se humaniza. Aprende a reconhecer a complexidade e a ambiguidade da própria existência. Como disse Jung, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Na trajetória do herói, surgem inevitavelmente aliados e inimigos. Mestres sábios, ajudantes mágicos, criaturas enigmáticas, todos desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento da narrativa. Jung interpretou essas figuras como personificações de funções psíquicas que auxiliam ou dificultam o processo de individuação. O velho sábio, o mago, o mentor, como Merlin para o rei Arthur ou Gandalf para Frodo, são símbolos do self, oferecendo orientação e proteção. Do outro lado, os inimigos são expressões das resistências internas, das defesas psíquicas, dos complexos autônomos que procuram impedir o avanço do herói rumo à totalidade. Assim, as figuras externas da jornada são espelhos das forças internas em conflito. O herói precisa aprender a discernir entre elas, reconhecendo que, muitas vezes, aquilo que parece hostil é, na verdade, um convite à superação, e que o aliado, por vezes, pode se transformar em um obstáculo, caso seja seguido cegamente. Todo herói verdadeiro, em algum momento, desce ao submundo. É a fase mais temida da jornada, a travessia do abismo, a experiência da morte simbólica. Para Jung, este momento corresponde ao processo de dissolução do ego, quando as velhas estruturas psíquicas colapsam e o indivíduo se confronta com o vazio. Este é o estágio do nigredo na alquimia, tão caro a Jung, onde a matéria-prima é reduzida ao caos original, para que dela possa emergir a pedra filosofal, a personalidade integrada. Na vida real, esta descida pode assumir a forma de uma depressão profunda, uma crise espiritual ou um colapso existencial. Mas isto está longe de ser um fracasso. Esta etapa é imprescindível para a integração, pois só quem morre simbolicamente pode renascer. A psique precisa desintegrar-se para que novas possibilidades possam emergir. É nesse ponto que muitos desistem, retrocedem ou, infelizmente, sucumbem. Mas o verdadeiro herói persevera, mesmo sem garantias, mesmo sem saber se haverá retorno. Após a travessia do submundo, o herói encontra o tesouro. Não se trata de um prêmio externo, mas de uma conquista interior, o reconhecimento da própria essência, a união com o self. Este é o ápice da jornada, quando o herói, transformado pela experiência, torna-se capaz de ver a si mesmo e ao mundo com novos olhos. Já não é mais o mesmo que partiu. Como dizia Jung, a individuação implica a realização do ser que sempre esteve latente, mas que precisava ser conquistado, resgatado das profundezas do inconsciente. Este tesouro é intransferível, incomunicável. Pode ser simbolizado por um elixir, uma espada mágica, uma revelação, mas, no fundo, é a própria consciência ampliada, a maturidade espiritual, a sabedoria que só quem atravessou a noite escura da alma pode possuir. A jornada, porém, não termina com a conquista do tesouro. O herói deve retornar ao mundo ordinário e compartilhar, de alguma forma, o fruto de sua aventura. Esse retorno é tão desafiador quanto a travessia, pois implica reintegrar-se à sociedade sem perder a autenticidade conquistada. Jung observou que muitos indivíduos que alcançam um alto grau de individuação acabam se isolando ou se sentem incompreendidos.
Mas a verdadeira realização do herói ocorre quando ele transforma sua experiência em serviço, inspirando outros a empreenderem também suas próprias jornadas. Assim, o herói torna-se um símbolo vivente da possibilidade humana de transformação. E então a sua vida marcada por cicatrizes não é mais apenas sua, mas de todos. Ao compreender o arquétipo do herói segundo Jung, percebemos que ele não é um mito externo que admiramos passivamente, mas uma estrutura interna que nos convoca incessantemente. Cada desafio, cada crise, cada decisão difícil que enfrentamos é uma expressão desta jornada arquetípica. Não é preciso ser um guerreiro épico, um mártir ou um grande líder para viver a aventura do herói. Basta estar disposto a escutar os sinais sutis que o inconsciente emite, a enfrentar os próprios medos, a mergulhar na própria sombra e a buscar a integração do que se encontra fragmentado. Jung nos ensinou que o arquétipo do herói é, ao mesmo tempo, destino e possibilidade. É destino, porque faz parte da estrutura universal da psique humana, mas é possibilidade, porque sua realização depende da escolha consciente de cada um. Por fim, é preciso reconhecer que a jornada do herói não é um evento único, mas um processo contínuo e cíclico. A cada nova fase da vida, somos convocados a partir novamente, a enfrentar novos desafios, a morrer e renascer de múltiplas formas. Como escreveu Jung, a individuação é uma tarefa que dura a vida inteira. O herói não é aquele que triunfa uma vez e repousa, mas aquele que aceita a eterna aventura de tornar-se quem é, sabendo que o caminho nunca estará completamente percorrido. Esta compreensão profunda pode transformar radicalmente nossa visão de nós mesmos e do mundo. Em vez de lamentar as dificuldades, podemos reconhecê-las como partes inevitáveis e preciosas de nossa jornada. E quem sabe, ao final desta reflexão, você, que me ouve, sinta-se tocado por este chamado silencioso, percebendo que, mesmo agora, neste exato instante, sua própria jornada de herói está em andamento. O caminho não está lá fora, mas dentro de você. Se esse conteúdo contribuiu para expandir sua visão sobre a mente humana, considere curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem valoriza o conhecimento.